Fala galera, estamos começando mais um podcast Mojo Já, sejam bem-vindos. E hoje eu converso aqui com uma referência no mundo paleo, uma das musas do mundo paleo brasileiro, a Nutri Alice, ou simplesmente Alice, que muitos já conhecem das conferências, do Facebook, do Instagram. E eu queria que, primeiro, dar as boas-vindas à Alice, muito obrigado. E queria que você começasse contando um pouco da sua história, que como você mesmo falou, muita gente te segue, muita gente fala, pô, que legal. Ela fala umas coisas interessantes, tá? Mas da onde que ela veio? Quem é a Alice? E seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Eu que fico muito contente de poder participar do podcast. Eu acompanho já há um ano, desde que eu iniciei a trabalhar com a Palio, acompanho os episódios, adoro. Eu te conheci como pessoa mesmo, acho que foi depois que tu fez uns comentários, uns posts sobre a Palio Effect, que tu participou, né? E a partir daquele momento eu passei a te admirar ainda mais, assim. Obrigado. Então, é uma honra mesmo para mim poder participar e falar um pouquinho de mim. Bom, como que começou? Eu sou formada em nutrição há 5 anos. Eu fiz mestrado em saúde coletiva logo na sequência, porque a minha intenção era dar aula em faculdade, eu sempre tive esse interesse em passar o conhecimento que eu tenho adiante, né? E o que aconteceu foi que eu comecei a trabalho com consultório, com atendimento individualizado, e sempre trabalhei com nutrição convencional, tradicional, pirâmide alimentar, comer de 3 em 3 horas, alimentos integrais aos montes. E o que aconteceu nesse período que praticamente intenso assim no ano passado. Eu comecei a ficar muito estressada, compulsiva, e comecei a ver que essa alimentação não estava funcionando para mim, principalmente. Então, conversando com outras pessoas a partir do Instagram mesmo, que é uma rede que está crescendo muito, eu tive contato com alimentação paleo, né? Através de algumas amigas, assim, me indicaram a paleo. Na verdade, alguns meses antes, eu acho que ali por setembro, outubro, eu tive contato com um grupo do Facebook da Atkins, né? Mas eu não comentava nada, só acompanhava o que o pessoal falava. Aham. E depois, no final de novembro, que eu tive contato com a paleo, e aí foi tipo amor à primeira vista, assim. Né? O que aconteceu especificamente? Eu lia, eu estudava, eu caí no site do Souto e eu simplesmente pensei assim, bom, eu não tenho nada a perder, né? Aham. Já estava ali num desespero que eu não sabia por onde fugir, não sabia como me reerguer, né? Me restabelecer minha própria nutrição. E eu, bom, vou encarar. Então, o problema não era nem tanto físico, era uma forma de encarar a vida mesmo. Era estresse, era forma de pensar. Na verdade, era um todo, assim. Eu nunca fui gorda, nunca tive excesso de peso, sempre muito de esportes, mas eu sempre comi de tudo, nunca fiz dieta, tá? Isso foi durante a minha vida até os 24 anos, mais ou menos. Tá. Né? A gente ia pra pizzaria, a gente ia pra rodízio de massa, comia chocolate todos os dias e era magrinha. Só que o que aconteceu? Bom, eu sou nutricionista, né? Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aplico nas pessoas. E eu me senti na necessidade de começar a fazer dieta. E o que aconteceu a partir dos 23, 24 anos é que eu não consegui mais manter o meu corpo como eu mantinha tranquilamente sem fazer dieta. Caramba. Por quê? Acontecia o quê? Eu ia almoçar, aquele franguinho grelhado sem sal, sem gordura, um pouquinho de arroz, né? 2 colheres de arroz integral. E eu já estava olhando no relógio, acabava de almoçar, já estava olhando no relógio às 3 horas seguintes para mim comer de novo. Então eu não Nossa. ficava saciada. Não ficava saciada. Então nem dava as próximas 3 horas, eu já estava procurando comida de novo. E isso acabou fazendo com que eu me tornasse uma pessoa compulsiva e eu não conseguia parar de comer na hora que acabava a minha refeição, né? Então, meu corpo acabou estragando também, né? Então, ganhei peso, não fiquei obesa, não fiquei, eu cheguei no início de sobrepeso, assim, mas para mim não estava legal, não estava me aceitando, não me sentia nem um pouco bem, né? Então, essa coisa da autoestima, do corpo, acabou afetando muito a minha conduta profissional, afetou as minhas relações pessoais.
eu já não conseguia mais marcar de encontrar minhas colegas, minhas amigas, porque eu tinha vergonha, né? E isso foi afetando de uma maneira bem geral a minha vida, né? Daí eu pensei, não, se eu continuar assim, eu vou sair fora da nutrição, né? Ninguém vai querer acreditar no que eu tô falando, né? E foi aí Caramba. que eu cheguei na palha, assim. E como eu tava no fundo do poço, que eu costumo dizer, não vou arriscar. Só que como tu bem sabe, toda a base da dieta paleolítica vai totalmente contra a nutrição convencional, né? O que eu fiz para mim conseguir encarar esse desafio foi apagar tudo que eu sabia, né? Simplesmente ficar cega para aquilo que eu sabia sobre gorduras, sobre integrais, tudo isso, e encarei, Mas né? não é Então, que você tá desaprendendo, né? Não é que você sabe o que você ouviu na mídia, ou alguma exato. coisa. Você estudou isso, você sabe tudo por dentro ali, você Sim. conhece a medicina por trás, né? Então, como eu comecei a estudar aquilo e bioquimicamente falando e fisiologicamente falando fazia muito sentido, eu pensei, por que não? Uhum. Né? E outra coisa, quando a gente se bate de frente assim com estatísticas de saúde, excesso de peso, aumento de obesidade propriamente dita, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, tu começa a pensar, poxa, mas tá errado. Realmente tem alguma coisa que não tá batendo. E foi aí que eu decidi encarar, não, então vamos tentar isso aí que pode dar certo. Né? Então, o que era para ser inicialmente uma experiência, mais uma experiência de vamos fazer um Aham. teste de dieta de novo, se tornou o meu estilo de vida. Né? Então, simplesmente eu não consegui mais estudar outra coisa, não consigo mais nem pensar em alimentos integrais, que Aham. dá um nervoso, assim. Então, isso eu comecei dia 2 de dezembro de 2013, então, bem na época tensa ali de férias, final de ano, um monte de festa e tudo mais, Natal, Ano Novo. E eu passei bem, eu acho que eu nunca me senti tão bem com uma dieta, né? Porque a gente não sente fome, né? A minha autoestima voltou, minha disposição, bom humor. Então, muito mais do que a melhora no corpo, que eu acho que ali naquela época eu baixei uns 5 quilos, 5,5 kg e alguns centímetros na barriga e tudo mais. Muito mais do que isso foi a volta do meu bem-estar, que estava realmente no chinelo, assim, né? Então, a partir dali, eu fiz a dieta, apliquei em mim em 15 dias e eu Uhum. comecei já a falar sobre alimentação para os meus novos pacientes, né? Mas como eu ainda estava estudando, eu não obrigava, nunca obriguei ninguém, na verdade, a fazer nenhum tipo de alimentação, né? Mas eu deixava a opção, ó, tem alimentação tradicional, com integrais, 3 em 3 horas, contagem de calorias, e tem essa nova alimentação que eu estou estudando, que eu estou tendo contato agora, e daí eu dizia todas as vantagens. Bom, depois que tu fala as vantagens, a pessoa não quer saber de outra Aham. coisa. E como é que Né? é? Então, Qualquer um pode passar essa dieta para as pessoas? Porque sim, o que me então eu não falaram. tenho nenhuma limitação. Aham. Você ouve muita gente que tem medo de passar um tipo de dieta que fuja do convencional. Até para Sim, assumir algo como, pô, eu que tô falando, eu tô indo contra as regras. E eu mato no peito, é isso mesmo, porque eu sei, uhum, porque eu estudo, porque eu gosto, que nem você falou. sim, Quando a gente começa a olhar isso, a gente vai a fundo, a gente quer, porque a gente gosta, a gente vai. E primeiro, isso. então isso é possível, tipo, pode-se fazer isso sem grandes problemas. Claro, vai ter pessoas com alguma dificuldade maior, vai ter algumas pessoas com limitações específicas, né? Uhum. Mas falando de uma maneira geral, pessoas saudáveis, crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, atletas, pessoas normais, todo mundo pode participar, aplicar a alimentação, né? Uhum. Claro que cada uma dessas vai ter as suas particularidades, né? Um atleta pode consumir mais carboidrato, uma criança não tem necessidade de fazer dieta super low carb e né, nem todo mundo tem necessidade de fazer uma dieta cetogênica, como muitos se assustam às vezes, né? Não, mas vocês falam de baixo carboidrato e tal, não pode dar problema e tal. E de uma maneira geral eu consigo aplicar em todo mundo, né? Eu achei fantástico isso que você falou, de você tinha uma vida normal, você estava bem, estava tranquilo, e você resolveu, bom, eu faço nutrição, eu estou estudando isso, eu devo viver. Primeiro que isso eu já admiro, porque isso não é uma mentalidade normal. Muita gente tá lá, pô, tô estudando, eu passo isso, faço o que eu faço, não faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então você resolveu viver
isso da forma que você estava estudando para as pessoas, né? Sim. E quer dizer que você estava bem, e aí quando você foi fazer uma coisa que deveria te fazer bem, você ficou pior. Isso. Isso pra mim, assim, eu fico espantado com um negócio desse. Você Exato. ouve Foi gente que... bem isso. Pois é. E só entrando agora no ponto, que muita gente, você falou, você vai ensinar as pessoas o que fazer, você vai... Como é que você encara isso? Porque muita gente vai numa nutricionista, alguma coisa, e fala, bom, eu tô insatisfeito, eu tô meio gordinho, eu tô sem energia, eu tô não sei o quê. Sim. Só assim, o que eu faço? Essa é a pergunta principal, né? O que eu como, o que eu faço? É possível você melhorar uma situação só com isso? Ou como que você faz pra aquela coisa, não dar o peixe, mas qual que é a ideia de fazer a pessoa aprender a pescar? A pessoa se conhecer, a pessoa acabar meio com essa mentalidade de pílula mágica, que eu imagino que seja aí você me corrige se eu estiver errado, mas um dos desafios maiores aí como nutricionista barra psicóloga. Uhum. Não, então, eu vou falar de uma maneira bem chula, Rodrigo, para ficar bem compreendido. No geral, as pessoas que chegam para mim são pessoas normais, eu vou usar esse termo. Não são atletas, não são pessoas que querem ter o baixo percentual de gordura e muitos músculos. São pessoas comuns, eu atendo pessoas que querem qualidade de vida, que querem saúde, né? Como aqui na minha região tem muita indústria, as pessoas trabalham muito, tem pouco tempo de lazer, inclusive. Então, as pessoas querem qualidade de vida, elas não estão muito preocupadas em, eu quero ficar sarado, né? Normalmente, as pessoas chegam para mim bem estragadas, tá? Falando bem grosseiramente. Que sentido, por exemplo? Elas chegam com glicose muito afetada, chegam com muito excesso de peso, chegam com um problema de autoestima muito grande, né? De uma maneira geral, a saúde bem afetada. Né? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer o tal do recordatório, vou avaliar o que elas comem, elas já chegam com uma pré-dieta, né? Tudo que elas comem já seria uma dieta, né? É o pãozinho integral com margarina light, é o suquinho, é o leite de soja ou o leite desnatado. Então, tudo que elas estão fazendo já seria a dieta convencional, né? Então, o que eu falo para elas? Não tá dando resultado. O que tu tá fazendo tá te deixando pior. Então, só por aí a gente acaba já entrando num processo de convencimento, né? Ou outra coisa, elas já falam das calorias. É fato, é típico, assim, mas eu sei que tem muita caloria, mas eu como, né? Então, por aí a gente já consegue ir trabalhando os aspectos mais interessantes da paleo e a gente já consegue ir ganhando esse paciente, né? Então, eu te falei que no início eu apliquei em mim, não era uma ideia de passar para os outros, eu comecei a dando a opção das pessoas escolherem, e eu acho que depois de um mês que eu estava na dieta e já tinha estudado razoavelmente bem, eu não deixei mais opções porque eu não tinha mais coragem de indicar para uma pessoa um pão integral, sabe? Então, a partir dali, era uma questão ética minha. Eu não vou continuar fazendo mal para essa pessoa, sabe? Só que aqui na Serra Gaúcha é bem complicado, porque o pessoal tem o hábito de comer muita massa, muito pão, polenta e tudo isso. Biscoito, né? Biscoito caseiro, essas coisas todas. Eu te garanto que não é só aí, viu? Mas aqui eu te garanto que é mais, viu? E foi difícil nesse ponto, porque todo mundo pensa, mas e o meu pãozinho? E nem o integral, né? Porque a gente já tem esse conceito pré-estabelecido e é difícil de mudar. Mas quando a gente acaba dando opções melhores e as pessoas realmente sentem na pele, né? Sentem o benefício de estar saciado, de ver a perda de peso mais propriamente dita, assim. Então acaba que tu consegue ganhar esse paciente, né? Não vou ser hipócrita de dizer que não, que com as outras dietas não funcionavam. Funcionava, tem muita gente que tem resultado, né? Mas isso com qualquer situação, né? Eu gosto muito dos comentários que o Dr. Souto faz, porque ele tem muito bom senso e muita consciência. Tu perde peso de qualquer maneira, né? Tu perde peso comendo pão integral, tu perde peso fazendo correndo a dieta da cenoura, com a dieta da cenoura, da maçã, da lua. Tu perde peso. Só que qual é a qualidade dessa perda de peso? Qual que é o preço que se paga para isso, né? Perde peso passando fome, né? Perde peso se desgastando muito, fazendo exercício exageradamente. Ou tu pode optar pela paleo, no caso que tu perde peso comendo super bem,
né, e sem sentir fome. Você vê muita gente que chega, aí entrando mais na tua experiência, né? Você vê muita gente que chega falando, não, eu topo. Eu quero passar fome porque a minha amiga da academia, ela fez isso e deu certo. E não, eu sei que é ruim, eu sei que eu vou ficar de mau Sim, humor, eu sei que não sei o que, mas eu topo. Passa, manda pra mim. sim. É porque na maioria das vezes eles já vêm com essa ideia, né? Ah, eu tenho que ir na nutricionista, que saco, eu tô gordo, mas eu tenho que ir, eu sei que eu vou passar fome, eu sei que vai ser horrível, mas eu vou lá. E daí, normalmente, eles já chegam com essa ideia de só alface, né, de Caramba. só coisa ruim, só comer coisa ruim, porque o pão integral é seco, porque o arroz integral não tem gosto, né, então eles já vêm com essa ideia de coisa ruim mesmo, né. Aham. E de fato não, também não vou brincar que é bom, né. Eu odiava ter que comer só a clara do ovo, poxa vida, a gema é a parte mais gostosa e mais nutritiva e a gente tinha que descartar. O que eu fazia na minha época de clara de ovo, eu guardava num potinho e eu dava pro meu pai utilizar minhas gemas para fazer massa. Vê se Caramba. pode. Porque Caramba. eu tinha dó de botar a melhor parte do ovo fora, Aham. né? E sempre foi muito complicada essa questão familiar, como eu te falei, é cultural isso da comida. E quando em casa o pessoal fazia pizza, fazia pastel, fazia lasanha, eu sofria demais. Por quê? Se eu não comesse, se eu decidisse, não, não vou comer isso aí, vou fazer a minha alimentação. Eu ficava extremamente irritada, mal-humorada, decepcionada, e no momento seguinte que eu saía da visão de todo mundo, eu ia lá e atacava comer qualquer outra porcaria, Mas isso na época que sabe? você fazia aquela outra dieta. Exato, exato. Uhum. E agora, muitas vezes o pessoal já fez esses guloseimas, porque eu não Uhum. consegui mudar o hábito da minha família, cada um tem a sua escolha, eu não vou ter poder de convencimento para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Uhum. Você não vai E pegar eles um continuam a bastão fazer. de pedra e bater na cabeça das pessoas, né? Isso é, cada pessoa tem o livre-arbítrio de decidir e escolher. Você vai, Então, você vai usar o teu exemplo, exato. né, na verdade. Mas hoje, quando acontece isso, se eu quero comer, se eu tô com vontade de comer uma lasanha, eu vou lá e como, sem culpa, porque a palha ela não me limita a isso, ela não é uma prisão, ela me dá essa liberdade. Agora Uhum. é muito mais fácil resistir, tá? Se eu tô na dieta, se eu tô tranquila, se eu tô num momento bom que eu não sinto necessidade de furar, eu vejo eles comendo e fico na minha alimentação que é boa e saborosa igual, Ó, sabe? Então eu consigo resistir, não fico mal-humorada e não saio atacando outras coisas depois que eu saio do campo de visão do pessoal, sabe? aham. Então tem sido muito mais tranquilo, muito mais prazeroso. A primeira vez, na minha primeira semana da dieta, na sexta-feira, o pessoal fez pizza em casa. E eu, não, mas eu preciso comer uma coisa muito boa para conseguir resistir. Então eu acho que foi a primeira vez que eu fui no mercado e comprei bacon pra mim comer, assim. Tipo, inédito, né? Aham. Poxa vida. Não, mas pra mim fosse. E no fim eles estavam com vontade de comer a minha refeição também, sabe? Porque o bacon Que ele é legal. totalmente proibido em qualquer alimentação, né? Uhum. Então, quando tu pode comer bacon, se sentir bem, se sentir satisfeito e ainda ter saúde e emagrecer, é tudo que a gente precisa, né? Então, foi mais ou menos por aí que a gente conseguiu estabelecer uma relação mais agradável, assim, com a comida. É legal que você falou isso de comer pizza, de não sei o quê. Ontem à noite eu fui num bar com dois amigos meus de infância. E assim, hoje eu tenho meus projetos, eles têm os deles, cada um tá Uhum, trabalhando e tal. A gente se conhece desde os 7 e o outro dos 12, então faz um tempo, a gente não consegue se ver com tanta frequência. Aí eu uhum, apareço, não tomando mais cerveja, não, assim, pelo menos não numa quinta-feira sim, à noite, visto que eu tenho trabalho na sexta. E aí é difícil claro. para Uhum. um pessoal entender isso. Como é que você. Quais são os conselhos? Aí eu vou entrar na questão de nutricionista barra psicóloga. Quais são os conselhos para o ambiente social que você dá? Porque ontem eu ouvi do meu amigo, um dos meus melhores amigos, falando, por exemplo, pô, meu, cadê a sua espontaneidade? Você tá numa quinta-feira com seus amigos, Uhum. eu tô aqui tomando cerveja, tudo, meu. Cadê? Você não vai tomar cerveja porque amanhã você tem coisa, ou porque tem glúten, porque não sei o quê. Eu, se você quiser, eu dou até a minha ideia depois, mas eu queria saber o teu approach, como é que você lida com essa situação? Sim. Então, na verdade, tu se torna o chato do grupo, né? Tu se torna o mala, enfim. Eu acho que assim, ó, cada pessoa tem um objetivo na vida, cada um tem a sua necessidade, assim. Então, eu sou da opinião que a gente não pode ter tudo.
né? Então, ou tu tem saúde, ou tu tem esses momentos agradáveis com tanta frequência. Bom, tanta frequência. Não vejo como um lado negativo se tu tivesse tomado a tal da cerveja, sabe? Então eu sou bem flexível nesse ponto, não sou xiita, não gosto desse pensamento de ortorexia, assim, de não, eu não posso, eu tenho que ser saudável. Então eu acho que assim, se for um caso bem específico, eu vejo minha família uma vez a cada 2 meses, eu não vou deixar de comer alguma coisa ou tomar alguma coisa bem legal para aproveitar o momento com os meus familiares. Agora tem pessoas que têm isso diariamente, né? Então sai pro happy hour todos os dias, e daí tem a batatinha frita, e daí tem a cervejinha, daí no dia seguinte tem um brigadeiro, daí no outro dia tem sei lá, um X, um hambúrguer, né? Então todos os dias tem uma porcaria, e daí não dá, né? Daí não dá. A dica permanece na tua. Eu acho que cada um tem que ter o seu foco bem determinado. Ontem mesmo eu vi no Instagram uma chargezinha que tinha quatro quadros, assim. Então, num deles, o cara estava bebendo e o amigo estava tranquilo, não falava nada. No outro quadrinho, o cara estava fumando e tudo bem, tranquilo, ninguém se importa. Tinha mais um que eu não lembro o que era, e o último, o cara dizia assim, eu vou iniciar uma dieta paleolítica. E daí o amigo ficou desesperado. Né? Não, como assim? Vai te matar? Tu é louco? Pra que fazer isso? Então, na verdade, assim, as pessoas vão aceitar que tu beba, vão aceitar que tu fume, vão aceitar que tu te drogue, inclusive, mas no momento que tu vai iniciar uma alimentação que é saudável, que te faz bem, opa, como assim? Tem alguma coisa errada. Né? Então, críticas sempre vão ter. Né? Vai de como tu vai lidar com essa crítica. Tava falando com uma amiga minha ontem, antes de dormir, e ela disse, eu saí do CrossFit e eu fui com meus amigos no bar, e eles estavam lá tomando cerveja, e eu fiquei só na água de coco. E tudo bem, e ok, né? Porque eles sabem a alimentação que eu sigo e eles me respeitam, né? Eu acho que no momento que tu expõe isso como que seja para o teu bem-estar e não simplesmente como uma dieta, eu acho que as pessoas acabam te respeitando mais. Claro que na primeira vez todo mundo vai estranhar, mas eu acho que na sequência, conforme a gente vai dando continuidade a esse processo, vai ficando mais fácil, né? Então, nada te impede de tomar uma água com limão, uma água de coco, até, de repente, algum suco, né, que não seja tão rico em frutose, um suco de morango, de maracujá, enfim. Sempre tem opções, né? E num dia que tu esteja com muita vontade, vai lá e toma, sabe? Eu acho que isso faz bem também para o nosso bem-estar. Eu costumo dizer assim, as pessoas às vezes me dizem, eu jaquei, porque eu tomei uma cerveja, porque eu comi um brigadeiro. Eu odeio esse termo, jacar. Não, pelo amor de Deus, isso faz parte da vida, e eu acho que às vezes a gente fica tão estressado em torno de um alimento proibido que aquele estresse vai te fazer muito mais mal do que se tivesse comido logo aquele tanto de açúcar e glúten, de repente, sabe? Então eu acho que tem isso também, não precisa também ser tão rigoroso, né? Se é uma pessoa que tem uma intolerância mais severa, que tem um problema autoimune, que tem uma doença de base por trás que seja mais significativo, daí tudo bem, eu acho que sim, que tem que ser mais rigoroso. Mas que são pessoas que só buscam uma qualidade de vida, que é o que a maioria das pessoas me procuram, eu acho que não tem por que ser tão rígido, né? Dá pra gente ser um pouco mais flexível. Sem dúvida. E vai muito da sua cabeça, né? Vai muito de como você encara. Você não vai conseguir controlar a cabeça da outra pessoa, né? Então, se a outra pessoa não entende o que você está fazendo, você tem que ter... muito... O que me vem na cabeça agora é a pílula do Matrix. Você tem duas escolhas. Você tem uma pílula aqui nessa mão, que você vai continuar vivendo a sua vida normal, e você tem uma pílula nessa mão, que aqui eu tô fazendo a mesma, porque eu tô segurando o microfone, mas imaginem que é a outra mão. E aí você vai saber realmente o que acontece com você quando você come determinados alimentos. E aí será uma escolha sua lidar com as consequências desse alimento e a forma como você vai ficar no dia seguinte ou na semana seguinte, tudo, você vai saber e vai ser uma escolha. Sim. E aí você vai aproveitar muito mais o momento, porque você vai, eu tô me sujeitando teoricamente a isso, mas vamos aproveitar mesmo. Uma quinta-feira, aí você tem algumas heurísticas que você cria, algumas regrinhas que você vai seguindo que, assim, quando eu tenho trabalho na sexta
Na quinta-feira eu não vou beber, porque eu sei que eu não vou produzir Claro. no meu melhor. Num final de semana, numa coisa, você vai, você aproveita. Aí entra. Você fala muito. Na verdade, tu quer se preservar, né? Depois de que tu entende algumas coisas, tu prefere se preservar. Eu sou muito assim, às vezes eu penso assim, eu não penso no esse brigadeiro vai me engordar, esse brigadeiro tem açúcar e glúten. Eu penso justamente no dia seguinte, mais ou menos que nem tu, Uhum. né? No caso, amanhã, eu sei que eu vou me sentir indisposta, cansada, mal-humorada, porque eu quero comer de novo o tal do brigadeiro. Então não é só aquele momento, né? Aham. Então eu penso em me preservar no dia seguinte. Quando eu tô com vontade, vou lá, aproveito, como e seguro as consequências do dia seguinte, né? Mas eu sempre fui de comer tudo e nunca senti nada, né? Sempre eu não sofro intensamente com o efeito do glúten. Eu brinco que eu posso comer até pedra que não dá nada, Aham. né? Mas me dá essa sensação de como se fosse uma ressaca, né? No dia Entendi. seguinte eu tô imprestável, não rendo na academia, não rendo no meu trabalho, então eu evito por esses motivos, né? E eu acho que o teu caso é mais ou menos por aí também. Sem dúvida. A minha qualidade de sono baixa entre 5 e sete por Aham. cento quando eu como alguma coisa que foge dessa. Então, tipo, o ideal é fazer isso no final de semana, né? Não quando você tem um dia de trabalho, quando você tem uma Claro, coisa. E eu gosto muito de falar aqui, de conversar com os meus amigos, de tudo, sobre consistência nos fundamentos. E isso é uma coisa que sim. eu vejo que serve para absolutamente tudo. Tem o técnico americano chamado John Wooden, ele no primeiro, a primeira vez que ele assumia um time, e ele foi o maior campeão do basquete universitário americano, ele ensinava todo mundo a colocar as meias. Essa era a Uhum, primeira aula que ele dava. Como uhum, colocar as meias. Por quê? Porque colocando bem as meias, você não vai ter bolha. Se você tiver bolha, você vai ficar sem treinar. Se você ficar sem sim, treinar, o time vai sair perdendo. Muita gente, a gente vê aquelas perguntas, isso é paleo? Isso não sei o quê. sim. Quanto Uhum, mais a gente sabe sobre um assunto, isso é uma coisa que eu sofro, isso eu tô compartilhando. Quanto mais a gente sabe sobre um assunto, mais a gente faz, pô, isso é legal, eu vou fazer. Isso é legal, vou claro, fazer. E aí a gente cria expectativas de ter um certo resultado que pode vir ou pode não vir. Uma coisa que claro. sempre ajuda é voltar para os fundamentos. Quais seriam esses? Quais são os primeiros fundamentos que você fala para alguém que quer tentar a palio, ou até para alguém que, como você falou, acha que jacou? Voltar, assim, é um suporte, um porto Uhum, seguro, no caso, né? Assim, simples, tranquilo. Esse é uhum. um para você pensar melhor, para você voltar para sua mentalidade com uma performance um pouquinho melhor. Quais seriam as sugestões? O que eu faço, assim? O que eu faço é mostrar de uma maneira mais prática a fisiologia, vamos falar assim. Uhum, O que eu oriento é assim, bom, tu come o pãozinho integral às 7 horas da manhã, o que acontece? Tua insulina dá um pico, né? Daí eu faço o desenho e vou mostrando. uhum, Quando chega às 9, 10 horas da manhã, tu tá morrendo de fome de novo. Daí tu come um biscoitinho, uma barra de cereal, ou até uma fruta, né? Porque o pessoal sabe que fruta é saudável e pouco calórico, come uma fruta. Mas come ela ali isoladamente, no meio da manhã. Então, acabou de comer a fruta, já tá com fome de novo. Daí chega no almoço e soca arroz, feijão, batata, massa e mais um monte de carboidrato, na maioria das vezes refinado. uhum. Horas depois está com fome de novo. Todas essas vezes que a pessoa fica com fome, ela bota mais um pouco de carboidrato. E a insulina fica nessa montanha russa, subindo e descendo, e sempre sente fome. Então, quando eu mostro isso para o pessoal, quando eu faço esse gráfico mostrando mais a parte fisiológica, eu consigo fazer eles entenderem que, independentemente de ser um pão francês, ou ser um pão integral, ou ser um biscoitinho água e sal integral ou recheado, vai dar no mesmo e vai ter um pico de glicose e insulina e a pessoa vai ter fome e vai ficar insatisfeito o tempo inteiro. Então, quando eu mostro isso, eu consigo convencer as pessoas de retirar esse excesso de carboidrato do dia e eu consigo explicar os melhores horários, se a pessoa for consumir carboidratos, se ela tiver uma tolerância boa para carboidratos, Uhum. eu mostro o melhor horário de se consumir, que no caso é após a atividade física ou à noite, né? E acaba sendo um pouco mais fácil de a pessoa compreender e aplicar, né? Então, quando tu fala, vamos cortar o pão, vamos cortar o trigo,
já vem aquele desespero de, nossa, o que eu vou comer? Parece que não sobra nada. Né? E nesse momento que eu acabo listando toda a gama de outros alimentos legais que a gente pode incluir, que são saborosos, que são nutritivos e que tiram a fome, né? Então a pessoa começa a aplicar com o pé atrás, né? Ah, mas será que é isso mesmo? E na primeira semana, sim, ela já começa a sentir os efeitos, né? De ficar mais saciado, de não ter que ficar interrompendo, de repente, alguma reunião de trabalho, alguma coisa importante para ir lá e fazer o lanchinho, né? Então a coisa já vai... então, porque é prático e é pouco calórico, né? Então acaba sendo mais fácil até para manter o dia a dia, né? E daí acaba sendo bem legal os resultados, a pessoa fica mais disposta e começa a concordar com os princípios, né? Então ali a gente consegue compreender muita coisa e ela mesma começa a catequizar o pessoal do seu meio, assim. Então é legal porque uma coisa puxa a outra. Eu acho que eu nunca, em 5 anos, eu acho que eu nunca atendi tanta gente como agora, por esse boca a boca, por esse, nossa, vai lá, que ela trabalha com uma alimentação diferente. Inclusive, colegas minhas estão me indicando para os seus amigos e seus conhecidos para serem consultados comigo, porque eu trabalho com essa linha diferente, assim. Que legal. Né? E de resultado, né? Sem dúvida. Isso que é o mais importante, que traz saúde e que traz bem-estar. Então, eu acho que isso é o mais importante. Quando tu mostra por trás, né, de todo esse conhecimento enraizado que tem, o que realmente acontece com o corpo, né? E nas primeiras semanas a insulina já vai estabilizando, já não vai dando pico de fome, e o rendimento nas atividades físicas vai ficando melhor, o rendimento no trabalho fica melhor, e daí tudo acaba fluindo bem mais fácil. Bom, entrando, eu ia perguntar sobre as medições, né? Como é que você mede isso? Você acabou de falar sobre performance, sobre qual que é a sua visão sobre o peso, sobre a balança? Quanto que ela fala, quanto que ela não fala, quanto que a gente pode amar a balança, quanto que a gente pode tacar a balança pela janela? Como é que como que é a relação sua com a balança? O que ela fala, por exemplo? A minha relação com a balança é tensa, é mais ou menos igual a da maioria das pessoas. Porque isso também é mais um método enraizado que a gente aprendeu que o peso é o mais importante, né? Então é aquela coisa que tu se pesa 50 vezes por dia e fica desesperado, porque óbvio, cada peso vai ser diferente, porque ao longo do dia tu vai comendo, tu vai retendo líquido, tu faz as tuas necessidades fisiológicas, mas a gente tem muito esse problema de peso na balança. Qual é o método que eu uso? Como eu te falei, a maioria dos meus clientes são obesos, né? Então, dificilmente eu trabalho com um método de dobras cutâneas, enfim, porque é difícil de fazer nesses pacientes, a gente não consegue ter um resultado bem específico, né? Então, sim, eu trabalho com a balança para a gente ter um parâmetro, eu trabalho muito com as circunferências, né? E eu estabeleço com o pessoal o espelho, né? A referência do espelho, das roupas e também fotografias. Eu acho que é ali que a gente consegue identificar a melhora mais grandiosa que a gente consegue enxergar, tá? Porque essa coisa do método de dobras cutâneas, de percentual de gordura, eu acho que é outra coisa que deixa a gente muito estressado e em busca de um padrão que não é o nosso, né? É a mesma coisa que o IMC, né? Então, daqui a um pouco, fulano tem 12% de gordura e eu tenho 30%. Nossa, eu tô muito fora, eu tô horrível, eu tô gorda, eu tô doente, eu preciso chegar nos 12%. E, na verdade, isso não é um método que seja específico para cada pessoa. Então, eu acho que cada um tem que buscar o seu padrão, o seu ideal, né? Então, eu trabalho com a balança como parâmetro. Às vezes, eu faço o percentual de gordura daquelas pessoas que têm o perfil para fazer. E eu estabeleço assim, ó, é só mais um dado, é só mais um número para a gente verificar a tua própria evolução. A gente vai comparar o teu dado de agora com o teu próximo dado e assim sucessivamente. Eu não vou comparar o meu percentual de gordura com o do Rodrigo, né? Porque isso vai variar demais. É tendência, então, né? Então, daqui a um pouco eu crio um padrão de ideal, assim, que não vai bater para todos, né? Então eu prefiro fazer as fotos, as roupas, que eu acho que é um parâmetro que dá bastante confiança para as pessoas, né? E acaba sendo muito mais natural do que perseguir um percentual de gordura ou um peso ideal na balança, assim. Eu até brinco, a minha mãe, eu morava com a minha mãe até 2 meses atrás, e ela usava a minha balança. Todos os dias ela se pesava. Ela emagreceu 15 quilos
em 5 meses. Mas todos os dias ela se pesava. Né? E agora que eu me mudei, eu ainda deixei a balança lá pra ela, porque ela ainda tá no processo de emagrecimento e ela é muito doida com isso. Uhum. E daí, semana passada, eu disse, não, chega, vamos levar essa balança embora, porque tu não tem mais que ficar se pesando. Não é esse o que vai te dizer se tu tá bem ou mal. E eu levei minha balança embora e ela ficou louca. Semana passada ela já foi atrás de comprar outra balança. Porque isso é enraizado. Então as pessoas acham que a balança é a verdade absoluta, né? Uhum. E de fato não é. Ela só diz um número a mais, né? Só dá um parâmetro a mais. Mas eu gosto muito dessa parte psicológica que tu costuma falar aqui também, que não é o número da balança que vai te dizer se tu é uma pessoa melhor que a outra, se tu tem bom caráter ou não, se tu tem inteligência ou não, se tu é uma pessoa legal com todo mundo. Então eu acho que vai muito além disso, né? Então eu acho que eu tento muito fazer essa mudança de visão nas pessoas também, que eu acho que é fundamental, assim, muito além da saúde corporal, eu acho que é essa saúde da nossa cabeça, né? Que eu acho que é aí que comanda tudo. Uma coisa que a gente vê, pelo menos na minha experiência, quando eu comecei, teve uma época que eu me pesava todo dia. Também, acho que como muita gente já fez isso. A ideia que eu tinha de manhã, o que era? Era basicamente, eu pegava meu poder e a minha felicidade e a minha energia, aí eu dava pra balança, eu fazia tó. Agora tá com você. Se você me mostrar um peso mais baixo do que o de ontem, aí você me devolve tudo isso, aí eu fico bem. Senão eu não pego de volta. Senão meu dia já começou, putz, falhei. Essa que é uma grande diferença. Então, fala aí. Você tá dando teu poder, basicamente, né? Você tá abrindo mão do... Então, o que acontece? Se a balança te diz o resultado que quando tu tem um resultado legal, tu fica feliz e tu segue teu dia legal. E se ela, de repente, deu um resultado não tão agradável, não o que tu esperava, poxa, estragou todo teu dia e, de repente, nem a tua dieta tu consegue manter, né? Então, não vale a pena ficar se pesando todos os dias, porque ele não reflete realmente o teu peso real, né? São as variações fisiológicas do dia inteiro, né? Então, às vezes a gente toma mais água, às vezes a gente corre mais, enfim... Tem muita variação num dia que a gente nem percebe. Então, esse não é o método ideal, né? Então, claro, tem muita gente que no início precisa desse estímulo para seguir adiante, mas não é o que vai fazer a diferença, né? Então, eu acho que quando no meu primeiro mês da Paleo, eu tive uma sensação diferente com a balança justamente por aí. O que acontecia? Eu tinha essa sensação de que, nossa, eu estou fazendo uma dieta antes da Paleo. Uma dieta extremamente hipocalórica, eu tô correndo que nem uma desgraçada todos os dias, então obrigatoriamente a minha balança tem que reduzir amanhã. Depois da Paleo, isso não acontecia mais. Eu continuei me pesando diariamente, mas o que acontecia? No dia anterior eu tinha comido um churrascão delicioso, com toda a carne que eu tinha direito, e um monte de verdura que eu não tinha o hábito de comer anteriormente. Então eu introduzi um monte de verdura também. Bom, se no dia seguinte a balança acusar mais, menos ou continuar igual, beleza, porque eu não tô morrendo de fome. Você tá bem com você. Né? Então não tá sendo um sacrifício, tá sendo ótimo. Né? Então não fica mais não fica mais aquela pressão extrema de a balança cair. Né? Então, bom, eu tô morrendo de fome, a balança tem que cair. Não, eu tô legal, eu tô comendo bem, meu humor tá legal, eu não tô me matando de fazer exercício e a balança tá ali, estável. Então, isso que importa, né? Então, não é... A balança, ela acaba tendo esse peso muito menor depois que a gente aprende a se alimentar e se alimenta com gosto. Então, isso faz toda a diferença. Sensacional, isso que você falou é incrível. Eu nunca tinha pensado nisso. Você tá vivendo uma vida... sei lá, triste, chata, sem humor, a tua fonte de alegria vai ser olhar pra balança. Quando você tá vivendo uma vida plena, você tá feliz, você tá produzindo, você tá tudo, a balança é só mais um dado, você não depende da balança pra ser feliz. Fantástico. Adorei. Uma pergunta E Rodrigo, só queria destacar uma outra coisa antes da gente passar, de repente, para um próximo ponto. As pessoas têm criticado muito esse nosso estilo de alimentação, principalmente nas redes sociais, porque a gente tem não vou dizer uma disputa, mas de certa forma com o mundo fitness, né? Com o mundo sem gordura, light, enfim. E acontece que as pessoas acabam criticando muito assim, mas tu não é sarada, tua barriga não é tanquinho, né? Tu não é o cara mais definido do mundo, óbvio, tu nunca vai ser fazendo esse tipo de dieta. Mas eu vejo pelo lado justamente ao contrário. Eu tô feliz, sabe? Não sou a pessoa mais definida do mundo, não. Mas eu fico muito mais feliz em fazer meus legumes na manteiga
e com sal e com gosto, do que ter que comer um brócolis sem gosto e sem sabor, Sem sabe? dúvida. Então, daqui um pouco, até que ponto que vale tanta... Bom, para um atleta, ok, mas esse não é o objetivo da maioria das pessoas, né? E acaba que as pessoas se espelham nesses atletas e acham que vão obter aquele físico só com uma alimentação sem gordura e sem sal. E não é bem por aí. Eu acho que essa paz de espírito que a gente tem, estar em paz com as nossas escolhas, faz toda a diferença, sabe? Então, muitas vezes discutindo os pesos ideais com as pessoas, eu acabo citando esse tipo de coisa também. Não, mas o meu peso ideal é 58. Eu quero chegar no 58. Daí eu digo pra pessoa assim, bom, de repente não é mais legal tu ficar nos 60 e poder curtir uma cervejinha com teus amigos de vez em quando, e poder curtir um cinema com pipoca com teu namorado? Não é palho. Sim, não é. Mas faz parte da nossa vida e isso traz também momentos de alegria, de felicidade, e eu acho que isso também faz toda a diferença para uma vida plena e feliz. Né? Então não é só peso, não é só medidas, não é só percentual de gordura e massa muscular. Uhum. Eu acho que tem todo esse outro lado social também que faz muita diferença, sabe? Incrível, incrível. É exatamente isso. Inclusive, eu penso, isso é uma coisa que vai e volta na minha cabeça de, pô, peraí, eu tô falando sobre alimentação, sobre exercício, sobre não sei o que. Peraí, eu não tô Sim, sarado. Tipo, eu vejo os caras lá, time treta, tal. Não sei. exato. Pô, mas peraí, mas tipo, a ideia não é essa. A ideia, aí você tem que voltar pro teu objetivo inicial. É, Que teu objetivo inicial, é o que você falou, não é ficar sarado e tirar selfie no espelho. Teu objetivo inicial, o que que é? É ter humor, é ter energia, é conseguir ajudar as pessoas ao não, teu redor. É uma coisa, é muito além de, pô, é você ter cabeça suficiente para você estar melhor amanhã com o que você aprendeu hoje. Então, tem muito mais a ver com o teu dia de amanhã, com você estar mais preparado para encarar a vida, do que você estar mais preparado para tirar uma fotinho no espelho. Eu acho que vai muito mais ali. E se você for pegar marcadores, aí você pode falar perfeito. mais. Marcadores de exame, de tudo. Não necessariamente a pessoa mais sarada é a pessoa mais saudável. Isso, Sim, inclusive de humor, de tudo. com O único certeza. estudo que eu sei disso é que comparam pessoas mais gordinhas e pessoas saradas para ver quais que sobreviveriam em um ambiente mais hostil, sem comida, sem não sei o que. E a pessoa mais gordinha, ela sobrevive melhor. A pessoa Sim, toda sarada, ela não tem talvez uma reserva tão grande, uma resistência tão grande a, sei lá, não tô falando de resistência de esporte, né? Mas a resistência a sim, ambientes sim. hostis mesmo, né? A vida, aham, exato. Isso é muito importante porque eu até vou falar sobre esse assunto no CONAMP, no próximo congresso online, Uhum. que é transtornos alimentares. Ah, quantas pessoas se veem frustradas por não conseguir seguir o padrão estabelecido da dieta sem gordura e, no, e dessa questão toda de falso saudável que as pessoas mostram, né? Uhum. Então, poxa, a fulana de tal, que é totalmente sarada, consegue passar o dia inteiro só frango e batata doce. E, poxa, eu não consigo. O que acontece? Compulsão, transtorno alimentar de bulimia, de anorexia e de tantos outros problemas, né? Isso acontece, inclusive, com nutricionistas. Eu também fui uma vítima desse problema, né? Então, isso tem crescido muito mais, né? Então, quantas nutricionistas se veem frustradas por não ter o corpo da blogueira saudável lá, Uhum. né, da blogueira sarada. E, poxa, sou eu que falo de alimentação, sou eu que tenho o diploma, que eu tenho a capacidade de fazer e eu não tô sarada. Então Uhum. as pessoas acabam confundindo muito isso do corpo trincado com realmente a saúde, né? E a gente tem os estudos científicos de maior evidência possível, são inequívocos nessa informação de consumo de gordura. E isso eu não vou entrar no mérito, porque o Dr. Souto, Aham. Muso, Mito, fala Aham. muito melhor e já falou tantas vezes sobre isso. E eu acho que não é incontestável, assim, em termos de saúde é incontestável, é a melhor alimentação para todas as pessoas, né? E em termos de corpo físico, daí vai do objetivo de cada um. Bom, eu quero ficar sarado, bom, de repente a dieta tem que ser um pouco mais elaborada, com mais detalhes, mais meticulosamente, assim, mas são coisas que vai depender de cada pessoa, Tem né? uma E na definição. maioria...
na maioria dos casos, não é esse o objetivo. É ficar bem, é render bem no trabalho e ficar legal com a saúde, né? Uhum. É legal a gente pegar, porque uma definição que eu tenho que para mim faz muito sentido é sobre a quantidade de comida que você come, a quantidade de calorias que você ingere, no caso, ninguém conta a caloria, mas tem uma quantidade, e a função dessas calorias vai determinar o teu tamanho em geral. E o teu peso, no caso, 83, 80, e óbvio que essa quantidade é determinada pela qualidade das calorias que você ingere. E quando você... Sim. Esse peso de, no meu caso, 83, 84, que eu fico variando, a forma, a composição corporal desses 83, 84 quilos é determinada pelo meu nível de atividade. Eu já tenho uma tolerância genética a carboidrato, que aí já quer dizer exatamente isso, uma tolerância a carboidrato, e a forma como eu sou ativo durante o dia, Sim. tipo de esporte que eu faço, quanto que eu me movimento, se eu faço tiro, se eu faço musculação, determinaria essa composição corporal. Como que esses 83 quilos, 84, vão ser dispostos aqui no meu corpo? É alguma coisa nesse sentido também. É de saber Sim. o quanto que é a prioridade você ter esse corpo sarado. Às vezes não vale a pena. Se você tiver que treinar 3 horas a mais por semana, Sim. 3, 4, 5 para conseguir isso, sendo que você tem uma família, você tem um trabalho que você gosta, você tem amigos para ver. Simplesmente não é uma prioridade. Simplesmente você prefere produzir dessa forma, né? Exatamente. Exatamente, Rodrigo. É bem por aí mesmo. Eu acho que quando a gente conseguir entrar nesse conceito, eu acho que as coisas vão ficar mais fáceis. Voltando numa parte que tu falou da pílula milagrosa, hoje a paleo já está bem mais em evidência, né? Eu não me imaginava estar trabalhando com isso há um ano atrás, mas hoje já está muito mais em evidência, a gente já tem muito mais essas informações. O que acontece? Tu ouve falar da paleo, fulano perdeu 30 quilos em um dia fazendo a paleo, né? Nossa, parece que é um milagre, né? E não é assim. Vão existir casos, poucos, que a pessoa realmente vai perder muito peso em pouco tempo. E vão existir outros milhares de casos, que vai ser a grande maioria, que a pessoa vai perder razoavelmente peso num período mais longo. Esse é o normal. Porque o objetivo inicial da dieta paleolítica não é o emagrecimento. Isso é uma consequência, né? Então, quando a gente se dá conta de que, poxa vida, mas eu vou ter que passar a minha vida inteira comendo só gordura e proteína e verduras, e eu não vou poder nunca mais comer um carboidrato porque eu não tenho tolerância a isso. Não é bem assim, né? De repente, tu pode atrasar um pouco esse teu objetivo, essa tua meta, né? Em vez de conseguir ficar com os 82 quilos amanhã, pode ser mês que vem, no outro, e de repente tu tem um consumo um pouquinho maior de carboidrato, enfim, pode se permitir uma cervejinha a mais, talvez, Sim. sabe? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que isso cai muito num post do Souto, que é aquele expectativa versus realidade, que ele explica isso perfeitamente, assim, de o quanto que tu tá preparado para ter esse resultado, né? Então, é calma, é paciência, é tempo e aprender, e fazer o teu corpo reaprender a se alimentar do jeito que deveria ser desde o princípio, né? Então leva tempo. São 25 anos que eu me alimento mal. Não é em um ano que eu vou querer modificar isso. Leva mais tempo, né? Então a gente fica frustrado. Nossa, mas eu deveria estar mais sarada, deveria estar com a minha alimentação totalmente perfeita. Não é assim. Não é em um mês, não é em uma semana, não é nem em um ano. Então eu acho que o tempo é muito relativo nesse milagre, vamos dizer assim. A própria paleo, ela é uma dieta que a gente pensa como sendo de vida inteira, né? Você vai querer estar magro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3, 4. Não só magro, mas funcionando, com energia, bem. Você não quer estar em depressão, você não quer estar se forçando além da conta. Você tinha falado de uma amiga tua do CrossFit. Eu comecei CrossFit agora também, pra ver, porque eu falo sobre isso e tal, quis testar. Tô adorando. Agora também é uma coisa de... eu vejo a mesma coisa. Você pode ir lá no CrossFit se acabar, porque você quer uma melhora para daqui a 1 mês, daqui a 2 semanas. Ou você vai, pega devagar, aprende os movimentos. Comprei o livro do Kelly Starrett, não sei se você conhece. O cara, ele ensina tudo dos movimentos, de alongamento, tudo. E você aprende a base bem, que seria a consistência nos fundamentos, e aí você vai devagar.
devagar, tranquilo. Pô, eu quero estar funcionando daqui a 2 anos, 3 anos, 5, 10, eu quero correr com meu neto. Então, tipo, essas coisas Claro. que tem que estar sempre atrás pra você não dar aquele passo maior que a perna, né? Essa tem que ser a base, né? Esse tem que ser o conhecimento primordial, assim, a gente ter essa ideia. Passar bem numa gestação, conseguir fazer exercício durante toda a gestação, né? Não engordar 30 quilos, como era na época da minha mãe, enfim. Come, Né? Porque as pessoas não, come, né? Come porque tem que comer O por bebê dois, nascer né? grande, né? Exato. E hoje não, a gente sabe que a gente pode se alimentar muito bem e manter uma alimentação super saudável para a gestação ser saudável também. A recuperação da mulher posterior é melhor, né? Então, por que não manter a alimentação que foi feita pra gente durante o período da gestação, né? Então, tu quer continuar ativa durante a gestação, tu não quer parecer uma doente que não pode fazer nada porque tá grávida, né? Então, é mais ou menos por aí, tu ter uma vida plena e funcional, né? Então, é bem isso, Rodrigo, essa é a base que a gente tem que tentar passar o máximo possível para as pessoas. Sensacional, Alice. Muito, muito obrigado. Foi uma delícia, uma delícia. E eu queria fechar Adorei. aqui, acho que você já sabe, com as suas 3 maiores sugestões para quem quer performar melhor na vida. Aí pode ser sobre nutrição, pode ser experiência pessoal, mas os seus 3 maiores conselhos para alguém que tá ali, pô, vou, não sei, Claro. para isso, e depois o seu contato, site, Instagram, tudo mais. Então, eu acho que a primeira dica, que é fundamental, que eu tô aprendendo a lidar com essa dica, porque para mim é muito difícil mesmo. Não pense em comida 24 horas por dia. Esse é um problema para mim, porque eu trabalho com isso e, querendo ou não, a minha alimentação é tudo que eu penso o dia inteiro. E eu acho que não pode ser isso, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito com os grupos do WhatsApp essas últimas semanas, assim, porque a gente põe em evidência com muita prioridade essa questão da comida, né? Da fotinho do prato para pôr no Instagram, né? E eu acho que a vida é muito mais do que um prato de comida, né? Então eu acho que sim, a gente tem que ter uma prioridade, a gente tem que valorizar a nossa alimentação, tem que ter foco, tem que ter disposição, mas eu acho que ela não pode ser a nossa única preocupação no dia, sabe? Então eu tenho dificuldade com isso, eu penso em comida 24 horas por dia e não me faz bem, né? Eu tenho que parar, porque eu acordo, eu abro o Instagram, né? Eu saio do quarto, eu vou pra cozinha preparar minha comida. Eu saio dali, eu vou pro computador preparar a dieta. Então eu fico em função de comida o tempo inteiro. Eu desligo o computador de preparar a dieta, eu abro o WhatsApp para conversar sobre dieta. Entendi. Eu abro um livro, é dieta. Eu abro um site, dieta. Então não é isso. A base da nossa vida não é isso, sabe? Pega a bicicleta, vai andar na rua, sabe? Vai tomar um chimarrão com a tua família, sabe? Vai, sei lá, qualquer outra coisa que não envolva só comida. Eu acho que isso é muito importante. Daí a gente vai tirar o foco de eu tenho que ser sarado, a gente vai tirar o foco de eu não estou no meu peso ideal. Eu acho que daí a gente acaba valorizando muito mais os outros pontos fundamentais da vida, sabe? Pegar o carro, descer o litoral, vai pra praia, né? Isso é bom. Pega um skate, vai andar, joga bola com teus amigos, e isso tá se perdendo, né? Porque eu tenho que tirar foto do meu prato pra pôr no Instagram, né? Então, eu acho que tem muito mais coisa além da comida, tá? Então, essa seria a primeira coisa. Pense na vida como um todo e não só num prato de comida, seja ele paleo ou não. Muito bom. Tá? A outra coisa seria exercício físico, é fundamental também, não só para a questão de ficar em forma, enfim, mas para a saúde. Eu sei que já foi até feito podcasts sobre esse assunto, sobre o exercício físico ideal para perda de peso, para aliar com a dieta paleo. E isso é outra coisa que gera muita discussão, do tipo, não, o exercício ideal é só o HIIT, é só correr em alta velocidade por curto período. Né? Mas o meu avô não consegue fazer isso. Será que para ele uma caminhada não é legal? Não seria suficiente? Sabe? Ele vai sair do ambiente de rotina dele, ele vai se parecer, ele vai pensar em outras coisas, ele vai ver o passarinho cantar. Então, a musculação é o ideal? Sim. O HIIT é o ideal? Sim.
Mas por que não uma natação? Por que não andar de bicicleta? Por que não uma caminhada? Vai fazer bem também, sabe? Então o exercício físico ele vai fazer bem para a tua cabeça também, além do teu corpo. Então o exercício físico é muito importante. Eu queria só completar esse segundo, porque eu vi agora há pouco tempo, o tipo de exercício que você falou, musculação e HIIT, eles podem eles podem fazer mal a partir de uma certa frequência ou a partir de um certo período. Se você fizer musculação por 2, 3 horas, passar de lá 40, 50 minutos, ele faz mal. O HIIT é a mesma coisa. A caminhada ou exercícios de leve intensidade são os únicos tipos de exercício que não tem... Quanto mais você faz, melhor você fica. Esse é o único tipo de exercício, não cai 100% com o que você acabou de falar, que eu acabei de ver isso numa palestra no TED. E isso é uma outra coisa que o pessoal fitness bate muito na tecla. Eles não abrem mão, não, para eles é só musculação e só HIIT, né? Então, não, isso é o fundamental, tu não pode fazer outro exercício que não vale a pena, não adianta, não resolve. Daí tu fala, não, mas fulana teve benefício, né? Ela não consegue correr muito rápido, né? E ela teve benefício só fazendo caminhada. Ah, mas poderia ter tido mais benefício. Poxa, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso, né? Por isso que eu sou apaixonada pelo Dr. Souto, porque ele é o cara com mais bom senso que eu já conheci, sabe? Então é mais ou menos por aí. E a próxima dica é cuidar da cabeça, né? Eu acho que outros entrevistados já falaram sobre isso aqui. Então, cuida da tua mente, que eu acho que é ela que acaba intensificando todos os nossos pensamentos pro lado bom como pro lado ruim, né? Então, trabalhar muito a cabeça. Faz 5 anos que eu sofro dessa ansiedade, dessa angústia, e eu nunca fui procurar cuidado, nunca fui procurar um carinho, né? Para entender tudo que eu penso. E dividir isso com um namorado, com um amigo, com um familiar, não vai resolver, porque a pessoa não vai ter a técnica, né, de te fazer esmiuçar bem os teus pensamentos, tudo que está lá embaixo, bagunçando todos os teus pensamentos. Então, se for necessário, procure ajuda, porque a cabeça ela vai fazer toda a diferença na hora de tu seguir ou não uma dieta, de tu entrar numa academia ou não, né? Porque se tu tá desmotivado, se tu tá triste, se tu tá com algum problema financeiro e tal, é a cabeça que tu tem que tratar. Eu acho que quando a gente se machuca, quebra uma perna, a gente vai no ortopedista, né? Se a gente tá com dor de estômago, a gente vai no gastro. Se a gente tá com problema no coração, vai no cardiologista. Mas quando a gente tá com problema na cabeça, na mente, né? Ah, não. Né? Então eu acho que sim, a gente tem que ter esse apoio. Eu acho que nutricionista tem muito de psicólogo, mas não é a pessoa adequada para falar sobre isso. Então eu acho que é fundamental a gente dar um cuidado, uma atenção bem melhor assim para nossa mente, para nossos pensamentos. Perfeito, Alice, muito, muito, muito bom, assim, demais. Você foi uma das primeiras a falar de várias coisas aí. E queria que você desse o seu... Tô pensando, a questão de não viver pensando em comida, essa foi perfeito, muito bom. Queria que você desse seu contato para pessoas que querem te seguir, querem falar com você. Então, o contato inicial que o pessoal tem me encontrado mais é através do Instagram, né? É o @nutri_alice. Eu tenho uma página no Facebook também, que é nutricionista Alice Dalpiccoli Rodrigues. Eu não tenho site ainda, eu estou reformando o meu consultório, estou refazendo toda a minha carreira profissional. E eu pretendo fazer o site para informar mais, enfim. Mas lá no Facebook eu coloco de tudo, eu coloco os episódios do Mojo Já, eu coloco link para o site do Souto, eu coloco minhas próprias intenções e pensamentos, divulgo coisas do Instagram, então lá eu acho que a pessoa encontra mais informações. E tem o meu e-mail também, que quando eu quiser um contato um pouco mais direto, de repente uma informação um pouco mais específica, a pessoa pode entrar em contato também, que é o nutricionista.alice@gmail.com. Perfeito. Alice, muito obrigado de novo. Você vai me deixar pensando por muito tempo aqui sobre as coisas que a gente conversou. Que bom. Valeu, e acredito e espero que todos os ouvintes aqui também. Obrigado. Legal, adorei, Rodrigo.
Muito obrigado, agradeço mesmo. É um sonho que está sendo realizado, essa coisa de... Não, verdade, porque eu jamais imaginava, com uma alimentação convencional, estar atingindo tantas pessoas, né? E eu acho que através da internet a gente consegue passar muita informação. Então, o sonho que eu tinha de dar aula em faculdade não aconteceu ainda, mas eu estou conseguindo realizar o sonho de certa maneira, porque eu estou conseguindo atingir muita gente, estou passando meu conhecimento, né, e eu gosto muito de estudar esse assunto, e eu quero fazer com que as pessoas tenham esse amor pela nutrição que eu tinha perdido, sabe? Então, eu estou conseguindo reverter isso, e eu espero conseguir ter esse conhecimento passado para o maior número de pessoas possível, e tu é uma pessoa que atua muito nesse propósito também, e eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai conseguir conquistar a maioria das pessoas e modificar a nutrição. Sem dúvida. Parabéns. Quero falar que o mérito não é só da alimentação, é seu também, viu, Alice? Você é um amor de pessoa para conversar, para tudo, teu carinho. Isso, assim, isso passa para as pessoas. Então, essa, eu acho que entra muito na relação que a gente tem com a pessoa de se... Tem algumas pessoas que passam uma coisa de, pô, I can relate, né? Como é que é a tradução? Eu ouço tanta coisa em inglês, mas assim, não é relaciono. Eu me identifico com a pessoa. Então, essa identificação... Se identifica. Ser uma pessoa aberta, tranquila. A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade. Ninguém aqui é perfeito, ninguém sabe 100%, mas a gente está aprendendo e levando uma galera junto que quer aprender, que quer continuar. Sensacional, parabéns de novo, você está fazendo um ótimo trabalho. Sim. E o mérito é seu também. É isso, né? Eu não quero ser aquela pessoa do Instagram que a pessoa pensa que, nossa, a Alice é intocável, eu nunca vou chegar perto da Alice. Nossa, tu vai me encontrar no mercado e eu vou falar contigo com naturalidade, tu vai me encontrar na academia e eu vou fazer uma piada sem graça contigo. Então eu acho que é isso, a gente consegue se aproximar das pessoas e a gente se torna mais humanos quando a gente consegue minimizar esse afastamento que muitas vezes as pessoas têm por tu ser profissional da saúde. E eu não quero ser isso. Eu quero ser o teu amigo, eu quero ser o teu parceiro, tu vai falar comigo sobre tudo, dieta ou não. É isso que eu quero. Perfeito, Alice. Obrigado mais uma vez. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou! Valeu, tchau, tchau.